Olá, muito bom estarmos juntos novamente para aprendermos da Palavra de Deus aqui na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Vamos louvar a Deus por termos liberdade de estudar a Sua Palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Abençoa, Senhor, para que o Teu Espírito fale com cada um, Senhor, de nós, que possamos, Senhor, ao olhar a Tua Palavra, aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, para que essas colunas do caráter cristão que temos estudado possam ser realmente edificadas na nossa vida, Senhor. Que nós possamos apresentar cada uma dessas características, Senhor, no nosso viver diário. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para aprender sobre as colunas do caráter cristão, que tem sido o nosso objeto de estudo aqui nessas lições, né? Nós já vimos muitas dessas colunas e nós estamos nos baseando, claro que na Palavra de Deus, mas utilizando o livro de John MacArthur, Colunas do Caráter Cristão, como um orientador de estudos para nós. Até agora, nós vimos já várias colunas. A primeira delas foi a fé, depois a obediência, a humildade, o amor, a unidade, o crescimento, o perdão e a alegria. E hoje nós vamos ver uma coluna muito importante, que é a gratidão. A ingratidão é uma das piores atitudes que alguém pode demonstrar. Nós temos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19, uma passagem bastante conhecida que fala dos 10 leprosos. Eles foram curados por Jesus, Jesus os mandou até o sacerdote, porque era um costume da época de você ir para uma cerimônia de purificação, quando você se percebesse curado da lepra, né? E retorna apenas um dos leprosos para agradecer a Jesus aquilo que ele tinha feito. Essa atitude de ingratidão é algo que se pode esperar realmente daqueles que não são salvos, daqueles que não reconhecem a graça de Deus. Romanos, capítulo 1, fala de várias questões ligadas a essas pessoas, aos pecadores, né? E no versículo 21, ele destaca que eram pessoas que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, tinham um coração de ingratidão. Então, essa é uma característica que realmente está presente naqueles que não são salvos, né? Eles não podem reconhecer realmente esse amor que é indescritível de Deus. Eles não têm o discernimento para conhecer esse grande amor de Deus e, portanto, não podem ser gratos por aquilo que Deus lhes faz. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes." Veja que a ingratidão ela está relacionada aí numa lista de coisas que aparentemente para nós são muito piores, mas ela aparece no mesmo grau de todas essas coisas, né? Como algo que realmente Deus abomina, essa atitude de ingratidão. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, mais nós vamos vendo como essa sociedade nossa está cada dia mais ingrata a tudo que recebe de Deus, né? Não reconhecendo realmente, não só de Deus,
mas uma ingratidão generalizada. Parece que tudo que é feito não se faz mais que obrigação de fazer, né? E realmente as pessoas não têm uma atitude de gratidão, uma atitude de reconhecimento por aquilo que recebem. Nossa sociedade hoje é marcada por um profundo sentimento de amargura, né? de insatisfação. Todo o que nos cerca nos leva tanto para o consumo, para padrões de vida muitas vezes distantes da maioria das pessoas, que geram esse sentimento de insatisfação. Então, ou a pessoa acaba sendo extremamente rancorosa, amarga, eu não tenho sorte, né? Eu não tenho essas coisas porque eu não tenho uma boa sorte, e aí, portanto, é ingrato, não consegue enxergar aquilo que realmente tem. Ou quando essa pessoa ela consegue algumas coisas que a satisfaz, ela leva para o lado do próprio ganho, né? Eu tenho isso porque eu me esforcei, porque eu me dediquei, porque eu consegui. Então, de qualquer forma, a ingratidão aparece, ou pela ausência, realmente, de um olhar de gratidão a Deus, às pessoas que estão ao seu redor e que lhe proporcionam algo, ou por considerar aquilo como um mérito seu, mas a ingratidão está ali presente. E assim como a alegria, a gratidão, ela é uma ordem do Senhor. Não é algo que eu posso escolher. Ah, não, eu quero ser grato, eu não quero ser grato. É uma ordem de Deus para que sejamos gratos, gratos em todas as circunstâncias. Aqui no versículo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dê graças por tudo, em todo o tempo, né? Em tudo dai graças, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Essa é a ordem do Senhor. E é praticamente impossível nós considerarmos um crente não ser grato diante de tudo o que o Senhor já fez por ele. A nossa salvação, o nosso resgate através do sangue de Jesus Cristo é o maior presente que qualquer pessoa pode ter. A partir dali, qualquer situação, né, quando nós temos a compreensão de que Deus soberanamente está sobre todas essas coisas, só pode nos fazer ser pessoas gratas. E a gratidão, ela vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento, era instituído as ofertas de gratidão ou ofertas de paz, que foram instituídas para lembrar ao povo de Deus da sua necessidade de ser grato a Deus. Está lá em Levíticos capítulo 3, 1 a 17 e Levíticos 7, 11 a 36. Lendo esses trechos, você vai ver como eram as ofertas, como deveriam ser essas ofertas de gratidão, né? Em que realmente eram oferecidos sacrifícios ali que eram símbolos de toda a provisão do Senhor e eram lembretes concretos do quanto que Deus é quem supria todas as coisas. Hoje, na igreja, né, nós temos instituída a ceia do Senhor, que também é um momento em que nós agradecemos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz por nós. É também um ato de gratidão. Então nós vemos que a gratidão realmente é uma ordem de Deus para o seu povo. E nós cristãos devemos ser gratos em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo situações que aparentemente não seriam para a gente agradecer, né, uma aprovação, uma situação difícil, uma circunstância
complicada, nós sabemos que Deus, através daquelas circunstâncias, está cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Em tudo, nós sempre podemos agradecer. É impressionante quando a gente está passando por uma situação difícil, como a gente, tendo um olhar de gratidão a Deus, a gente consegue enxergar que pessoas que passaram por aquelas mesmas situações estão em situação pior do que a gente. Que em tudo aquilo a gente ainda tem como agradecer. Alguns anos atrás, né? Porque já vão fazer 2 anos, eu tenho passado por uma situação de saúde, né? Eu tive um câncer de mama e faço agora um acompanhamento, e que naquela circunstância você muitas vezes pode pensar, como ser grato? Mas a lista era tão enorme, né? Você ter atendimento, você ter tido a possibilidade de descobrir a tempo, de ainda ter chance de tratamento, você ver Deus ajudando você a suportar certos sintomas, você vendo gente à sua volta, sentindo os efeitos dos remédios de uma maneira tão mais difícil que você. Então você está dentro do problema, mas você vê motivos para você ser grato. Então, não é só quando nossas mãos estão cheias de bênçãos, de presentes maravilhosos, né? Ah, eu ganhei um emprego novo, eu tenho uma prosperidade, né? Ai, olha, as janelas do céu estão abertas para mim. Não é só diante disso que nós temos que ser gratos. Nós temos que ter permanentemente uma atitude de gratidão, porque nós somos filhos de Deus e nós sabemos que soberanamente a nossa vida está nas mãos dele. E tudo o que ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Então, essa atitude de gratidão, ela independe das circunstâncias. Paulo foi alguém extremamente grato a Deus por tudo que ele passava, né? Ele foi encarcerado, apedrejado, bateram nele, tudo que... A lista é muito grande de todas as coisas que Paulo sofreu, mas independente disso, em todas as suas cartas nós podemos ver exortações para que as pessoas sejam gratas ao Senhor em todas as circunstâncias. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Isso resume realmente o propósito de todo o ministério de Paulo, né? Todas as coisas ali são feitas para quê? Para que haja um maior número ainda de ações de graça. E essas ações de graça façam o quê? Glorifiquem a Deus. Quando nós somos gratos, a nossa atitude de gratidão, as nossas palavras de gratidão a Deus, elas glorificam o nome de Deus, né? Elas dão glória a Deus. Quando as pessoas chegam para nos consolar diante de situações difíceis e elas veem na gente um espírito ainda de gratidão. Eu me lembro que quando nós perdemos a minha prima, eu tive várias amigas diretoras que vieram até o velório dela. E uma delas me chegou depois para mim e falou: eu achei inacreditável ver a atitude do marido dela, né? Ver os irmãos, ver a mãe, que estavam, claro, destruídos diante daquela situação, mas ainda com um espírito de gratidão a Deus. Sabendo que Deus os estava consolando, sabendo que Deus estava cuidando de cada coisa, de cada detalhe. Então, a nossa atitude de gratidão, ela glorifica a Deus diante das circunstâncias. Da mesma forma como ela desonra, a ingratidão desonra a Deus. Muitas vezes você vê pessoas que fazem questão de citar a Bíblia e falar de Jesus, mas quando vem uma situação difícil na sua vida, não são gratos. E aí revelam realmente
o seu coração para as pessoas e as pessoas dizem, tá vendo? Olha aí, ó. Agora que chegou a situação difícil, ele age de forma diferente, ele se desespera, né? Eu já vi não cristãos dando conselhos para cristãos. Tenha paciência. Pense que Deus ama você. E aquilo me deixava inconformada, porque eu pensava, meu Deus, essa pessoa é quem devia estar dando testemunho e glorificando a Deus. Nós, como cristãos, temos esta coluna, nós temos que ter esta marca no nosso caráter, de termos gratidão a Deus, independente das circunstâncias, porque nós, cada vez que nós conhecermos a Deus, cada vez que nós conhecermos mais ainda o agir de Deus, nós vamos ter clareza de que naquela circunstância Deus está agindo. O conhecimento de Deus, de quem é Deus, faz toda a diferença na nossa atitude de gratidão. Se nós duvidamos do nosso Deus, nós não vamos ser gratos, porque nós vamos dizer, ah, ele está errando aí em alguma coisa. Acho que ele se enganou, não olhou para mim. Mas quando nós conhecemos o Deus real que nós temos, nós vamos simplesmente ter como única possibilidade a gratidão. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 a 14, tem uma descrição poderosa desse nosso Deus. Diz assim, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Essa é uma passagem em que Davi, está falando a Deus quando o povo trouxe as ofertas para poder fazer o templo, né? Então, nós vemos ali que Davi não louvou as pessoas, não agradeceu, não ficou agradecendo as pessoas, aqui ele estava agradecendo a Deus, que quem tinha todas as coisas, e disse, quem seríamos nós? Quem seria eu? Quem seria o povo para dar essas coisas? Nós de nós mesmos nós não daríamos, mas teu é o poder, tua é a glória, tua é a majestade, é de ti que vem tudo, inclusive esse desejo de ofertar, né? Então, Davi conseguia ver ali Deus e ele podia então louvar a esse Deus. Irmãs, nós precisamos ser gratos a Deus em tudo. Tudo que temos vem dele, tudo que somos vem dele, todas as nossas capacidades são dele. Se você é uma boa profissional, louve a Deus por ser boa profissional, ele está te capacitando, né? Se você tem uma família estruturada, se você tem filhos tementes a Deus, louve a Deus porque vem dele o poder, a soberania, a sabedoria, tudo vem dele. Então, louve a Deus, seja grata a Deus. Gratidão, uma coluna do caráter cristão. E como todas as outras colunas, nós temos obstáculos para termos essa coluna na nossa vida. E a gratidão também tem os seus obstáculos. Um dos obstáculos à gratidão é o egoísmo. Quando nós consideramos que nós merecemos muito mais do que temos. E o egoísmo, ele está muito ligado ao mundanismo.
Porque a visão do mundo é de que os prazeres, o poder, o dinheiro, as coisas, o status, o sucesso, é isso que vai nos trazer felicidade. Então, se hoje eu estou numa situação que eu não tenho todas essas coisas, né, e me considero merecedor de todas essas coisas, e vejo que Deus não está atendendo a tudo isso, então eu me torno uma pessoa ingrata. Infelizmente, existem igrejas que até têm doutrinas equivocadas, né, de cobrar a Deus. E isso é puro egoísmo. E isso é mundanismo. Considerar que as coisas deste mundo é que vão satisfazer o seu coração e a sua alma e que, portanto, você tem que reivindicar, você tem que brigar com Deus para Ele te dar uma casa, 3 apartamentos, uma empresa, 5 carros, né? Você baseando a sua felicidade. Deus não nos dá esse tipo de felicidade. Nosso coração de gratidão deve ser porque Deus não despejou sobre nós a ira, porque nós éramos objetos da ira de Deus. Mas Ele despejou o amor e a graça dele revelados no sangue de Jesus. Então, o egoísmo, a visão dos prazeres do mundo, isso pode nos tornar pessoas ingratas. Uma outra coisa que pode nos tornar pessoas ingratas é uma falsa expectativa e um orgulho. Você criar uma expectativa. O mundo também te dá isso, né? Ah, quem é esse tipo de profissional ou quem faz esse tipo de curso tal, você vai ter isso, isso e isso na sua vida, você vai ser assim. E você cria uma falsa expectativa. Às vezes nós criamos falsas expectativas sobre nossos filhos. Não, meu filho vai ser isso e aquilo porque eu investi, eu fiz. E aí isso não acontece da forma como você pensou. Porque você não é soberano, não é você quem manipula todas as coisas, não importa, né? Não existe uma receita, eu fiz isso, isso e vai dar isso. Não, a vida não é assim. As coisas não estão nas nossas mãos, mas nós sabemos uma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu crio falsas expectativas e eu me decepciono por essas expectativas não se cumprirem, eu também posso acabar tendo um coração ingrato. Ainda temos mais uma um obstáculo, né, que pode fazer com que o nosso coração não seja um coração grato. Um outro obstáculo que pode realmente fazer com que o nosso coração seja ingrato é nós desenvolvermos um espírito crítico. Quando nós consideramos que nós é quem sabemos fazer as coisas, nós é quem sabemos controlar tudo, né? Só nós executamos as coisas de uma maneira correta. Isso faz com que a gente acabe tendo um espírito crítico e não enxergando o que as outras pessoas fazem, o que Deus faz, e nos transformando em pessoas ingratas, porque nós não conseguimos enxergar realmente aquilo que cada uma das pessoas faz. Então, um espírito crítico é algo que pode realmente afastar totalmente a gratidão no nosso coração. A outra coisa que pode afastar a gratidão do nosso coração é a impaciência. Tempo. Qual é o tempo? Qual é o tempo para as coisas acontecerem? Eu sou uma pessoa que eu quero as coisas para ontem. Já faz 2 dias que eu estou orando e pedindo tal coisa para o Senhor e Ele não tem me dado. Então, eu não tenho como agradecer a Deus, né? Porque eu quero as coisas para aquele tempo, naquele jeito, e eu acabo desenvolvendo uma impaciência. Nós precisamos entender o tempo de Deus e como as coisas acontecem de acordo com a cronologia dele, né? Muitas vezes coisas que a gente achava que só iam acontecer muito para frente acabam acontecendo agora, e coisas que iam acontecer agora acabam acontecendo muito para frente. Mas tudo Deus tem de maneira organizada
para o cumprimento do propósito dele e para que no final sempre tudo seja para a glória dele. Uma outra coisa que pode também afastar o nosso coração da gratidão a Deus é nós sermos espiritualmente mornos. Aquele tipo de pessoa que não se dedica à adoração, que não se dedica ao estudo da palavra de Deus, que não se dedica à oração. Como que alguém que não tem um relacionamento realmente com Deus, que não o conhece, que não tem intimidade com ele, vai poder ter um coração grato? Ele não vai conseguir compreender os planos de Deus realmente para a vida dele. E ele vai cada vez mais basear a sua satisfação nas coisas que o mundo evidencia, na propaganda que o mundo faz daquilo que a ele traz algum lucro, né? E nós acabamos caindo nisso se nós estivermos mornos espiritualmente. Então, o fortalecimento na palavra, no estudo da palavra de Deus, na oração, na adoração, isso vai tornar o nosso coração grato, porque Deus vai estar presente realmente no nosso dia a dia. E por último, a atitude de rebelião é algo que absolutamente afasta o nosso coração da gratidão. Pessoas que não aceitam os propósitos de Deus na vida dessas pessoas, a forma como Deus encaminha a vida dessas pessoas, podem se tornar totalmente ingratas e se afastar completamente de Deus. Infelizmente, nós muitas vezes vemos pessoas que até pensando no serviço de Deus, entram para o ministério e querem que as coisas aconteçam de uma determinada forma. Não, eu quero ser pastor de uma igreja e essa igreja vai crescer e vai ser assim e vai ser assado e tal. E a pessoa engata uma primeira ali e vai, né? Infelizmente, nós já vimos esse tipo de situação acontecendo. Pessoas que chegam para você e dizem, não, essa é a vontade de Deus. E de repente as coisas não acontecem exatamente daquele jeito. As portas não se abrem daquela forma. E essa pessoa acaba ficando rancorosa e se rebela contra Deus. Muitas vezes até sai dos caminhos de Deus, porque as coisas não aconteceram da forma como ele planejou e colocou como vontade de Deus, né? E não realmente se entregou nas mãos de Deus. Uma pessoa que não volta para Deus e diz, Senhor, eu não estou compreendendo, Senhor, o como que isso pode contribuir para o meu bem. Eu quero entender, né? Nós temos que ter intimidade com Deus para abrir nosso coração a Ele e dizer para Ele quando algo está difícil para a gente. Porque a atitude de gratidão, ela não vem da nossa força. A força é do Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem faz o nosso coração ser um coração agradecido. A força vem dele. Então, nós temos que alimentar o Espírito. Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito, agradecendo, né? O Espírito vai estar fortalecido, ele vai te fortalecer, ele vai dar força para você e você vai fortalecer o Espírito de Deus em você, no sentido de que aquela alegria, aquele contentamento, né, vai fazer você enxergar mais ainda as coisas que Deus faz na sua vida. Um espírito de gratidão, ele é como se limpasse, né, uma janela que muitas vezes está ali suja e não está deixando a gente enxergar as maravilhas de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece para que nós tenhamos esse espírito de gratidão. E isso é feito através do estudo da palavra, através da oração, através de uma adoração sincera.
Então, é isso que nós devemos realmente ter no nosso cotidiano, na nossa vida, para que essa coluna de gratidão ela esteja realmente colocada no nosso caráter cristão. Estes obstáculos que nós tratamos aqui, eles podem realmente chegar a afetar o nosso relacionamento com Deus, podem afetar o nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque uma pessoa ingrata, uma pessoa rancorosa, ela começa a se afastar da comunhão e, em última instância, pode até mesmo vir a destruir uma igreja. Então, nós temos que ser vigilantes nessa questão, né? Nós temos que ser vigilantes em relação ao nosso coração, se realmente nós somos gratos a todos os detalhes que Deus vai colocando na nossa vida, né? E o que significa ser vigilante, se proteger de atitudes assim que impeçam realmente esse espírito grato no nosso coração, né? Significa nós mantermos uma atitude de contentamento. Nós devemos ser satisfeitos por quem somos, por aquilo que Deus nos dá, pela forma como Deus nos usa. Então, esse contentamento, ele vai criar esse espírito de gratidão. Isso é ser vigilante. Eu devo estar contente em todas as situações. E o contentamento, ele significa obedecer à autoridade da palavra. Aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. O Senhor está dizendo o quê? Com aquele pouco que você está aí reclamando, eu vou te suprir. Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te abandonar, né? Por isso, contentai-vos com aquilo que você tem. Ah, Laís, isso significa ter uma atitude largada, eu sou assim, vou morrer assim. Não, significa, eu posso sim buscar melhorar a minha casa, buscar fazer um outro curso de qualificação para ganhar mais. Eu posso buscar os meus sonhos, os meus desejos, mas que o motor para eu fazer isso seja sempre a gratidão a Deus pelo que eu já tenho. Senhor, muito obrigado por esse ponto onde eu estou. Eu vou dar passos à frente, eu vou tentar mais, Senhor, na sua força. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou muito feliz com o que eu tenho hoje, com a manifestação do teu amor por mim hoje, porque eu sei que eu, por mim mesmo, só mereceria a sua ira e nada do seu amor gracioso. Nós temos como um dos maiores exemplos de contentamento o apóstolo Paulo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo já sabia viver contente em todas as situações. Ele sabia viver contente quando ele era honrado, e ele sabia viver contente quando ele era desprezado. Ele sabia viver contente quando ele tinha muito, e ele sabia viver contente quando ele tinha pouco. Porque vocês sabem que é interessante isso. Às vezes a gente acha que o descontente é só aquele que não tem. Mas essa não é a realidade. Às vezes as pessoas que têm muito ainda são descontentes. Elas querem mais, elas querem alcançar mais coisas ainda e acabam não tendo um espírito de gratidão a Deus por aquilo que Ele já tem lhes dado, né? Essa atitude de contentamento do apóstolo Paulo só podia vir de um coração que confiava realmente na soberania de Deus, que entendia que todas as circunstâncias que ele vivia cumpriam um propósito, um plano perfeito que Deus tinha para ele, né?
Com certeza, Paulo poderia falar como o salmista, no Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que todas as circunstâncias à minha volta não sejam favoráveis, Deus é a fortaleza do meu coração. É nele quem eu confio, é nele quem eu coloco realmente todas as minhas expectativas, e não nas circunstâncias, e não naquilo que o mundo muitas vezes diz para mim que é o que vai me tornar uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita. E Paulo conclui, mais do que nunca, esse ensino em Filipenses, quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Filipenses 4, 19 e 20. Nós podemos dar glória a Deus, nós podemos ter esse coração grato se nós reconhecermos que Deus está em todas as coisas. Ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. Ele opera em nós aquilo que Ele quer. E a única coisa que eu, como ser humano, falível, indigno, pecador, que fui alvo da graça de Deus, posso ter é um coração de gratidão. É uma atitude de gratidão. É reconhecer que todas as coisas que Ele me deu são muito além do que eu merecia. E que, portanto, eu só posso glorificar a Ele na minha vida. Que essa seja a atitude do nosso coração, que esse pilar, que essa coluna do caráter cristão possa estar presente na nossa vida e nós possamos realmente ter esse coração grato a esse nosso Deus maravilhoso, que nos ama a ponto de ter dado seu Filho por nós, que nos ama a ponto de cuidar de nós, da nossa respiração, de cada coisa que nós necessitamos para sobreviver nesse mundo, Que nós possamos ter esse coração grato e isso, com certeza, vai fazer a nossa vida ser muito melhor. Uma ótima semana para vocês, que Deus possa estar agindo, e Ele está, e que os nossos olhos estejam abertos para enxergar esse agir de Deus.